Caros alunos, vamos começar nossa 20ª aula, onde trataremos da geometria do espaço. Estudaremos os conceitos mais básicos, como a equação vetorial da reta, equação cartesiana da reta. Para introduzir as mesmas equações, no caso do plano, é necessário conhecer um pouco sobre produto interno, produto vetorial, e se faz necessário, então, introduzir o conceito de determinantes. Vamos ver um pouco de determinantes, um pouco de matrizes e depois vamos fazer a correspondente equação do plano vetorial e cartesiana com alguns exemplos e exercícios. Muito bem, começaremos então nossas funções, nosso estudo de funções de duas variáveis, dando uma introdução absolutamente necessária da geometria do espaço, da geometria cartesiana. Então, nessa geometria é necessário, para poder interpretar o conceito de derivadas e todas suas aplicações, conhecer como se produz uma superfície, ou seja, quais seriam os gráficos de nossas funções em duas variáveis quando trabalhamos no espaço. Então, elas vão corresponder a superfícies como aquela que vemos no gráfico. Começamos então um pouco com a geometria analítica e não podemos deixar falar sobre René Descartes, que foi basicamente o fundador desta geometria analítica. René Descartes começa todo um processo de analítico, ele converte toda a geometria euclidiana, que é euclidiana mais ou menos de 300 anos antes de Cristo, ou seja, quase 2.300 anos atrás, começa a desenvolver um conceito completamente diferente ao que Euclides tratava. Euclides considerava um triângulo basicamente realizando figuras trigonométricas. O que faz René Descartes basicamente convierte todas as figuras geométricas em equações através de um sistema de eixos cartesianos. Então, ele convierte a reta não apenas em uma linha que sigue uma quantidade de pontos em um gráfico, sino ele convierte a reta numa equação. Ele converte o círculo em uma equação, a parábola, etc. Todos os elementos que já eram conhecidos faz 2.300 anos atrás, René Descartes, no século XVII, começa a dar-lhe a cara de uma equação. Através de uma equação é que vamos conhecer todos estos objetos geométricos. E para isto é necessário introduzir o sistema de eixos cardenados. Nós vamos a ver aqui este sistema de eixos cardenados no espaço. Nós já estudamos alguns conceitos básicos da geometria analítica, da geometria cartesiana, no caso do plano. Agora é necessário, absolutamente necessário, conhecer um pouco da geometria do espaço. E vamos a começar desde os pontos mais básicos, ou seja, como é que nós situamos um ponto no espaço. Um ponto no espaço, assim como está colocado dentro do gráfico, é uma tripla ordenada, x0, y0, c0, em donde x0 é o valor da abscissa correspondiente, y0 é o valor da ordenada e c0 é o valor da correspondiente cota ou altura do ponto. Então, cada ponto no espaço ele vai ter associado a uma terna x0, y0 e c0. Muito bem, vamos agora considerar que é o que se faz com pontos. Primeiro é medir a distância. Então, nós vamos a considerar a distância que existe entre o ponto P, x0, y0, c0, ao ponto Q, x1, y1, z1. E para isto vamos a fazer uso do teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras, ou seja, fazendo o correspondente triângulo ou retângulo aí, nos diz de que a distância entre P e Q é igual à raiz quadrada das somas dos catetos. Observe que no triângulo que nós temos aí formado, PQR, o lado inferior desse triângulo retângulo corresponde à hipotenusa do triângulo que está no plano, ou seja, seria a soma dos quadrados do cateto do plano, no caso do plano XY, que corresponde a x0 menos
x1 ao quadrado mais y0 mais y1 ao quadrado. Então, ele já começa por essa primeira diagonal que está na base desse paralelepípedo com essa hipotenusa. E a essa hipotenusa le sumamos a cota, que corresponde a C0 menos C1. E isso vai ser a distância que existe entre o ponto P e Q. A equação da reta. Vamos a começar, então, estudando a equação da reta. Esta equação da reta o que é uma reta no espaço? O que é uma reta? O mesmo Euclides tinha muita dificuldade em definir o que é uma reta. E até agora existe. Por que existe essa dificuldade? Porque a reta é um conceito primitivo, muito primário, então não é possível de dar um conceito formal, uma definição formal da reta, somente dar uma ideia do que é esta reta. E essa ideia todo mundo la tem bastante claro a este nível. Apesar da deficiência desta definição de reta, nós temos uma ideia do que ela significa bem claramente, né? Aqui associaremos o conceito de reta a uma equação que nos permite calcular sua posição no espaço tridimensional. Então, para o cálculo, começaremos definindo a reta como o lugar geométrico de todos os pontos que seguem a mesma direção. Ou seja, olha só que nós estamos colocando um conceito de reta para calcular a equação dela. Mas isto não pode ser considerada como uma definição. Por que ela não pode ser considerada uma definição? Porque nós não temos definido o que aqui é o conceito de direção. Observe que direção, reta, são conceitos extremamente primários e que não é possível de dar um formalismo para continuar. Então, são conceitos básicos da teoria da geometria diferencial, da geometria analítica. Muito bem. Então, vamos agora a ver a equação da reta, que passa por ponto x0, y0, c0, um pontinho aí, e que possui uma direção que vamos a dar como sendo V1, V2 e V3. Então, V1, V2 e V3 são os elementos, é o vetor que vai definir a direção da reta. E x0, y0 e c0 é o ponto pelo qual passa a reta. Então, para construir uma reta no espaço, precisamos, primeiro, um ponto e uma direção, exatamente como nós temos no gráfico, mas também pode ser definido de forma única através de dois pontos. Então, no primeiro dos casos, é o gráfico que está do lado, a direção é dada por esse vetor que vamos a chamar-lhe V maiúscula para simplificar. E aqui vamos a definir sua equação tomando um ponto qualquer da reta que passa por esse ponto x0 e y0. Então, vamos a tomar um ponto qualquer, x, y, z, um ponto qualquer da reta. Então, este ponto menos o ponto inicial, se eu tomo, observem, imagine-se que estamos tomando um ponto qualquer dessa reta. Se eu tomo a diferença com o ponto x0, y0 e c0, então ela vai definir um vetor que vai ser paralelo ao vetor direção, que seria o vetor V1, V2, V3. Então, ele é um vetor paralelo a V maiúscula, que é o vetor de componentes V1, V2 e V3. Muito bem, então, esta diferença é um vetor paralelo a este vetor V, de onde concluímos de que estes pontos devem de ser um múltiplo deste vetor. O sea, si fazemos essa diferença componente a componente, vamos obter esta diferença e deve de ser um múltiplo do vetor direção, porque ela define a direção que está seguindo. Então, ela tem uma direção e vai ser um múltiplo dela. Assim, temos que qualquer ponto da reta x, y, z, qualquer ponto, qualquer desta reta pode ser calculada através da equação x, y, z é igual a x0, y0, c0, mais gama vezes o vetor direção. Observe que gama é um número qualquer dos números reais. Quando gama varia nos números reais,
esta equação está definindo todos os pontos da reta que nós estamos calculando. Correto? Então, esta é a forma de representar a equação vetorial da reta e vamos a darle um destaque aqui a esta equação. Nós vamos a ressaltar, esta é a equação vetorial da reta. Um ponto arbitrário da reta x, y, z vai ser igual ao ponto pelo qual passa uma reta qualquer, mais gama vezes, gama um número real qualquer, a direção dessa reta. Vamos a ver isto em um exercício. Calcular a equação da reta que passa pelo ponto 1,2,1. Essa é a terna, o ponto pelo qual passa a reta, e tem uma direção V1, V2 e V3. Então, basicamente, já temos todas as informações para construir nossa reta. Então, aqui dizemos, olha, o ponto x, y, z deve ser igual ao ponto pelo qual está passando a reta, de acordo com o nosso dado, é o ponto 1, 2, 1. E gama vezes com gama variando nos reais, a direção é o vetor 1, 1, 1. Então, essa vai ser a equação vetorial da reta. E observe que tem um grau de liberdade, porque eu dou um valor a gama, automaticamente me define um ponto do espaço. E isso é importante porque o espaço tridimensional é um sistema onde existem 3 graus de liberdade. Então, a reta, como é normal, somente possui um grau de liberdade e esse grau de liberdade está definido por esse número gama que nós temos aí. Muito bem, a equação cartesiana da reta, ou seja, não a equação vetorial. Cartesiana significa por quê? Porque se um ponto da reta denotada pela terna x, y, z, então eu quero que minha equação seja uma combinação destes pontos de minha terna, estes pontos de coordenadas. Então, isso é o que vamos a chamar de equação cartesiana da reta. Muito bem, então temos aí nosso gráfico. A partir da equação vetorial da reta, vamos obter esta equação cartesiana. Então, veja só, esta equação é a equação da reta que passa pelo ponto x0, y0, z0 e possui a direção definida pelo vetor v1, v2, v3. Então, veja só, se fazemos esta soma de ternas, vamos a encontrar de que a terna vai ser dada, x vai ser dada por la primeira componente, x0 mais gama vezes v1, y é a segunda componente, y0 mais gama v2, e assim sucessivamente. Aí igualamos as componentes, então obtemos que x deve de ser igual a x0 mais gama v1, como tínhamos dito, y vai ser a segunda componente dada por essa relação, e z vai ser a cota correspondente, que seria z0 mais gama v3. Observe que nestas 3 equações temos uma coisa em comum, e essa coisa em comum é gama. Então, podemos escrever estes pontos em termos de gama. Então, da primeira equação, concluímos que gama deve de ser igual a esse quociente. Assim, fazendo as operações, descobrimos que gama deve de ser uma fração cujo numerador é x menos x0, partido por v1. Aí, da segunda equação, observamos que gama também pode ser escrito em termos de y. Y menos y0 partido por v2 e z também. Então, veja só, estes 3 pontos aqui, gama pode ser escrito de 3 formas diferentes e, portanto, podemos igualar, ou seja, eliminamos este gama das notações e aí obtemos uma relação estritamente nas coordenadas do ponto x, y, z, em donde x, y, z é um ponto qualquer da reta, x0, y0 e z0 são um ponto por onde qual essa reta está passando, e v1, v2 e v3 são as componentes do vetor direção da reta. Então, esta que está aqui é a equação cartesiana da reta e lhe damos um destaque aí para que vocês se lembrem muito bem. Esta é uma equação vetorial da reta, neste caso a equação vetorial da reta somente se realiza através dessas 2 identidades, correto? Muito bem, vamos a ver então um exercício, o mesmo exercício que no caso anterior, só que neste caso vamos a calcular a equação cartesiana da reta. Então a pergunta é:
qual é a equação cartesiana da reta que passa pelo ponto 1, 2, 1 e que possui um vetor direção dado por V, 1, 1, 1. Muito bem, então, o ponto por onde qual está passando a reta é o ponto x0, y0, z0 igual a 1,2,1. E a direção da reta ela é dada pelo vetor V1, V2, V3, que neste exemplo é 1, 2 e 3. Então, usamos a nossa representação acima que temos dado destaque e encontramos que a correspondente equação cartesiana da reta se escreve como x menos 1 partido por 1 igual a x menos 2 partido por 1, c menos 1 partido por 1. Muito bem, é importante aqui observar uma coisa, que esta equação, por exemplo, apesar de ter três variáveis, possui somente um grau de liberdade. E que quer dizer isto? Quer dizer de que se eu dou um valor a x, automaticamente y e c já estão definidos através desse valor. Por exemplo, se nós tomamos x igual a 0, automaticamente a primeira fração seria igual a menos 1, portanto, y tem que ser igual a 1 e z deve de ser igual a 0. Então, isto é o que se chama de um grau de liberdade, porque basta definir um ponto que as outras duas componentes do ponto do espaço estão bem definidas. Muito bem, vamos a passar à equação do plano, mas aqui vamos a entretener-nos com outras coisas. Para definir primeiro a equação do plano, precisamos introduzir uns conceitos preliminares. Quais são estes conceitos? E os determinantes, por exemplo. Vamos a ver por que estes determinantes são importantes. O sea, dada uma matriz 2 por 2, por exemplo, uma matriz desta forma, vamos a falar de matrizes quadradas, correto? Não vamos a introduzir matrizes que não sejam quadradas, simplesmente para deixar isto não tão longo. Então, aqui, vamos a definir uma matriz 2 por 2 como uma matriz dada por esta forma, A, B, C, D. Ou seja, uma matriz de 4 entradas, 2 filas. As filas são as linhas horizontais que nós vemos aí e as colunas são as verticais. Então, AB forma a primeira fila, CD forma a segunda fila. AC é a primeira coluna, BD é a segunda coluna. Então, definimos o determinante de A como sendo o produto. O determinante de A é o produto da diagonal principal menos a segunda diagonal. O produto dos termos da segunda diagonal. Então, é AD menos BC. Esse que vai ser o determinante da matriz. E ela também é denotada de uma forma mais ou menos matricial, como estas duas barras aí. ¿No? Determinante de A muitas vezes se denota em muitos textos como sendo entre barras A, B, C, D, que é o produto da diagonal principal menos o produto dos termos da segunda diagonal, ou também chamada de contradiagonal. Agora, veja só algumas propriedades que tem este determinante. Se uma coluna, por exemplo, é múltipla da outra, digamos que o vetor, aí temos uma coluna, o vetor coluna AC, é múltiplo da outra coluna, então o determinante fica igual a 0. O sea, basta substituir B e D, ou seja, A e C por gama B, gama D, e obtemos este valor. Então, cada vez que nós tenhamos um determinante em donde uma coluna seja múltipla da outra, não precisamos fazer nenhuma conta, já sabemos de que o valor do determinante deve de ser nulo. E isto vale tanto para colunas como para filas. Muito bem, vamos agora a considerar uma matriz 3 por 3. Uma matriz 3 por 3 tem na forma seguinte: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Cada um destes elementos não são iguais, são diferentes, são valores arbitrários. Então, vamos a definir o determinante de A como sendo, vamos a denotar da mesma forma, só que desta vez é uma matriz tamanho 3 por 3. E aqui la vamos a definir indutivamente através do método que é chamado de menores complementários. Então, se desenvolve da seguinte forma. O determinante de uma matriz 3 por 3 é A1 vezes o determinante,
que obtemos cuando eliminamos a primera fila y a primera columna. Entonces, si eliminamos a primera fila, eliminamos los termos A1, A2 y 3. Y eliminamos a primera columna, eliminamos los termos A1, B1 y C1. Entonces, nos fica a submatriz B2, B3, C2, B3. Entonces, ese sería A1 por esa submatriz. A menos, ¿no? O sea, aparece menos y ese signo va oscilando, ¿no? De A1 pasa positivo, A2 pasa negativo, A3 pasa positivo, y si tuviésemos más entradas, entonces va oscilando de esa misma forma. Entonces, sería menos A2 vezes a submatriz que se obtém eliminando a segunda fila y a primera fila y a segunda columna. Y sumada com a 3 vezes o determinante que se produce quando eliminamos a primeira fila e a terceira coluna. Então, esse aqui é o valor, isso aqui é o valor do determinante de uma matriz 3 por 3. Observe que a distribuição dos sinais, você pode fazer isto por cada uma das colunas ou das filas, mas lembrando de que a distribuição dos sinais que se obtém quando se desenvolve por menores complementários, é como se fosse um tablero de xadrez, um tablero de damas, em donde a parte clara seria positiva, a parte escura negativa. Então, aí você tem essa expressão. Muito bem, então, por exemplo, se nós desenvolvemos através da segunda fila, por exemplo, como ficaria o determinante desenvolvendo pelos termos B1, B2 e B3? Porque no primeiro caso desenvolvimos de acordo à primeira fila, A1, A2 e A3. Neste caso vamos a desenvolver pela segunda fila. Então, observe que na segunda fila os sinais vão oscilando menos, mais, menos. Então, aqui ficaria menos B1 vezes o determinante da submatriz que se obtém quando se elimina a primeira coluna com a segunda fila. Então, me queda, eliminando a primeira coluna e a segunda fila, me queda a submatriz A2, A3, C2, C3. Mas, de acordo a essa distribuição de sinais, B2 que multiplica a submatriz que se obtém quando eliminamos a segunda coluna e a segunda fila. E assim, menos V3 que multiplica a submatriz, a determinante da submatriz, que se obtém de eliminar a terceira coluna com a segunda fila. E esse seria o cálculo do determinante. Ou seja, não interessa qual seja a forma em que você desenvolva esta técnica de menores complementários, você pode ter certeza que todos os resultados vão a ser o mesmo. Muito bem. Analogamente ao que vimos no caso de matrizes 2x2, aqui nós temos, por exemplo, se temos uma coluna que seja paralela à outra, então automaticamente temos de que o determinante vale 0. Não? Ou seja, se o vector, a coluna A1, B1, C1 é um múltiplo da segunda coluna, automaticamente o determinante vale 0. De fato, veja só, se nós substituímos, não, o valor desta expressão, por exemplo, a segunda coluna la colocamos como sendo um múltiplo da primeira e desenvolvemos isto usando os menores complementários, aí obtemos, não, este desenvolvimento. Observe que da última matriz vai valer 0, mas estas duas matrizes, quando você desenvolve os determinantes correspondentes, essa diferença nos dá 0. E a última, observe, já também dá 0, portanto, toda essa suma é identicamente nula. Então, isto é extremamente importante para poder determinar o valor de um determinante de forma rápida. Se identificamos que uma coluna é paralela à outra, então não interessa as outras colunas, o determinante vai valer 0. Da mesma forma com as filas. Muito bem, vamos a ver algumas propriedades extras que têm os determinantes. Por exemplo, se nós temos um produto de matrizes, o produto dos determinantes vai ser o produto
do determinante de A com o determinante de B. Por exemplo, se tomamos o determinante do produto da matriz A por B, ele vai ser igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Esta relação não vale para soma, somente vale para produtos de matrizes. Agora, recordemos que a matriz identidade é dada por esta matriz I, é denotada por I, e é esta diagonal, é uma matriz diagonal, em donde todos os elementos da diagonal valem 1. Então, esta vai ser a matriz identidade. E ela tem a seguinte propriedade, de que se eu multiplico esta matriz identidade por qualquer outra matriz, tanto pela esquerda como pela direita, observe de que as matrizes não são comutativas, correto? Por eso es que es importante decir que el producto, tanto por la izquierda como por la derecha, son iguales en este caso y me reproduce a mesma matriz. Muito bem, diremos que uma matriz B é a inversa de A se o produto delas é igual à identidade. ¿No? O sea, ahí vamos a denotar a la menos 1 si vale a seguinte relação, que A vezes B é igual a B vezes A e me dá a identidade. Quando isto acontece, dizemos que A possui inversa e a inversa, que seria B, é denotada por A a la menos 1. Agora, veja só, vamos aplicar isto último para determinantes. Observemos o seguinte, como o determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos determinantes, se tomamos B sendo a inversa de A, então temos também esta identidade. Só que o determinante de A com A a menos 1 é o determinante da identidade. E o determinante da identidade, se vocês verificam utilizando a fórmula dos menores complementários, é igual a 1. Portanto, o primeiro membro da relação anterior é igual a 1 e temos que o determinante de A é igual a vezes o determinante de A inversa de A é igual à identidade. De onde encontramos de que o valor do determinante da inversa da matriz A é igual a 1 partido pelo determinante de A. Muito bem, outra propriedade importante que nós temos também é o determinante da matriz transposta. Então, nós definimos aqui a matriz transposta e vamos a trocar aqui, por exemplo, como se obtém esta matriz transposta. Então, temos uma matriz a transposta dela é aquela matriz que se obtém quando trocamos as filas pelas colunas. Por exemplo, nossa matriz a fila que nós temos, a primeira fila é A1, A2, A3. Aí, em lugar de considerar ela como fila, la vamos a considerar como coluna. Seria A1, A2, A3, a primeira coluna da matriz transposta. E assim com as outras filas e as outras colunas. Então, o determinante da matriz transposta não é igual ao determinante da própria matriz. Ou seja, não interessa se você troca as colunas por as filas, o valor do determinante permanece o mesmo. Então, agora, essa é uma propriedade muito importante. Ou seja, você tem a transposta, o determinante da transposta é o mesmo que o determinante da matriz original. Mas veja só o que acontece com o determinante quando trocamos as filas ou trocamos as colunas. Por exemplo, se nós temos este determinante e trocamos as filas, em lugar de botar a segunda fila la colocamos como primeira fila, então o determinante muda de sinal. Se trocamos a terceira fila desta segunda determinante pela segunda, aí o sinal muda e aí então cambia. Então, quando eu troco a ordem das filas, o sinal vai mudando. A mesma coisa acontece com as colunas. Muito bem, isto é basicamente o que nós precisamos saber sobre matrizes e sobre os determinantes. Agora, vamos a falar um pouco sobre o produto interno de vetores. Vamos a dar a definição. O que chamamos de produto interno? Então, se nós temos dois vetores, o 1, o 2 e o 3, e o vetor V, que seria V1, V2 e V3, o produto interno, também chamado de produto ponto por causa da notação, está definido como sendo
a soma dos produtos de componente a componente. Ou seja, o produto interno seria a primeira componente multiplicada pela primeira componente do outro vetor, somada com o produto da segunda componente do primeiro vetor com a segunda componente do segundo vetor, e assim sucessivamente. Então, nós temos que o produto interno é facilmente colocado aqui dentro desta expressão aí. Muito bem. Então, vamos a darle uma interpretação geométrica. Que significa geometricamente o produto interno de dois vetores? Então, veja só. Vamos aqui a construir um triângulo usando as técnicas de vectores. Então, vamos a ter aqui um triângulo primeiro dado por um vetor U e um vetor V, que fazem um ângulo θ, e, portanto, o terceiro lado do triângulo seria a diferença destes dois vetores. Então, lembrando a lei de cossenos dos triângulos retângulos, e observe de que estes vetores estão unidos entre si, a lei de cossenos estabelece uma relação entre os lados do triângulo e o cosseno do ângulo oposto. Então, o valor da diferença dos vetores, da norma dos vetores, ou seja, que seria o valor da magnitude do lado oposto a θ, que seria a norma de V menos U ao quadrado, é igual à soma dos quadrados de U com V, não, da norma destes, menos duas vezes norma de U, norma de V, cosseno do ângulo compreendido entre ambos. Então, esta é a lei de cossenos para o triângulo formado por esses vetores, em onde estamos considerando sua norma, sua magnitude, a magnitude de cada um destes vetores. Muito bem. Lembremos que se tomamos um vetor qualquer, por exemplo, W1, W2, W3, a norma do vetor que estamos falando seria a soma dos quadrados de cada uma destas componentes, correto? E observemos que, em termos do produto interno, esta soma se pode escrever como sendo o produto interno de W com W. Então, de acordo a isto, seria a soma dos quadrados que corresponde à norma. Então, a norma ao quadrado é o produto interno do W vezes W. Então, aqui agora vamos a identificar. Veja só, V menos U, o vetor V menos U elevado ao quadrado, não vai ser nada menos do que o produto interno de U menos V, produto ponto com U menos V. E isto, que seria a norma de U menos V elevado ao quadrado, vai ser igual a esta fórmula dada pela lei dos cossenos. Então, o que vamos fazer? Vamos a realizar o produto interno dessa diferença. Então, quando nós fazemos o produto interno desta diferença, é como se estivéssemos multiplicando, mais ou menos parecida esta coisa. Então, ficaria U vezes U, V vezes V somado, depois dá menos duas vezes o dobro produto do primeiro para o segundo, que neste caso é produto interno. E isso, pela lei de cossenos, deve de ser igual àquilo que é o valor do cosseno deste ângulo. Mas observe que, fazendo este processo, obtemos vários termos que se vão a cancelar. U.U, que está no primeiro membro da última equação, se cancela com o próprio U.U. V.V se cancela com ponto V e simplesmente nos queda o produto interno igual ao produto desses dois componentes multiplicado pelo cosseno. Então, de aqui já sacamos de que o produto interno de dois vetores nada mais é do que o produto, ou do que o produto das normas desses dois vetores multiplicado pelo cosseno do ângulo compreendido entre esses dois vetores. Muito bem, então o ângulo θ que está entre essas duas componentes, não, entre esses dois vetores, é aquele que vai definir o ângulo. Por exemplo, se eu tivesse de que θ é igual a 90 graus, os vetores U e V seriam ortogonais. Então, aí o produto interno, quanto valdria? Valdria zero. Muito bem, vamos a ver isto através de um exemplo. Veja só, verifique que os vetores 1, 2, 1 e 1 menos 1, 1 são ortogonais. Ou seja, o que quer dizer que sejam ortogonais? Que eles fazem um ângulo de 90 graus. Então, para fazer um ângulo de 90 graus,
é necessário que o cosseno se anule. Portanto, basta verificar que o produto interno é igual a zero. Então, lembrando que o produto interno pode ser escrito como esse produto de normas multiplicado pelo cosseno de θ, e o ângulo que fazem os vetores, estes vetores é de θ. Então, os vetores vão ser ortogonais se θ vale 90 graus, pois o cosseno de 90 graus vale zero. Portanto, dois vetores são ortogonais e se o produto interno é nulo. Então, agora, para o problema, vamos a verificar quanto vale o produto interno. Se o produto interno desses dois vetores que nos dão no exercício é zero, então quer dizer que os dois vetores formam um ângulo de 90 graus e, portanto, são vetores ortogonais. Muito bem, então consideramos o produto interno, isto nos vai dar 1 menos 2 mais 1, e esse valor vale zero, portanto, os valores são ortogonais. Vamos ver agora um novo ponto, um novo produto. Já vimos o produto interno, agora vamos a estudar o que vamos a chamar de produto vetorial. E aqui se justifica o fato de ter introduzido o conceito de determinantes. Vamos saber por quê. Então, a definição, dois vetores, U, U1, U2, U3, V, V1, V2, V3, o produto vetorial destes dois vetores é denotado com U vezes V, ou seja, produto cruz também chamado, é definido como um determinante. Y este determinante tiene como primera fila IJK. Este IJK es apenas una notación porque el vector IJK corresponden a vectores que después vamos a indicar embaixo na definição. Estos vectores son justamente o vector 0, 1, 0, 0, J igual a 0, 1, 0 y K. Agora, esta notação es simplemente para lembrar que esto se trata de un determinante. Mas, na verdade, isto é um abuso de notação. Não está correto colocar I como se fosse um elemento semelhante a U1 ou a V1. I, em este caso, está indicando um vetor. Mas a forma correta é a segunda expressão, a segunda identidade, que nos está dizendo já que se trata de vetores. Então, note que este produto não é comutativo. Por que não é comutativo? Porque se você muda as filas, as filas, hemos visto de que muda o sinal. Então, U por V, se eu coloco primeiro a fila U e depois a fila V, vai ter um sinal contrário ao considerar V na segunda fila e U na terceira fila. Por isso que este produto não é comutativo. Além do mais, se eu multiplico U por si mesma, por exemplo, então ela vai ser um múltiplo de si mesma e, portanto, o produto vai valer zero. Então, U por vezes U vale zero, como é simples de verificar. Então, lembremos aqui, o produto vetorial é dado. O produto vetorial é um vetor cuyas componentes verificam a seguinte expressão, correto? Ou seja, são os menores complementários da primeira, da segunda e da terceira componente de I, J e K. Muito bem, vamos a ver alguns exercícios aqui. Calcular o vetor produto vetorial de 1, 2, 1 com 1, 1, 1 e verifique que os dois vetores são ortogonais, ou seja, vetor 1, 2 e 1 e o vetor V 1, 1, 1 são ortogonais ao produto vetorial. Muito bem, então aqui vamos a considerar nosso produto vetorial através de um determinante. Desenvolvemos esse determinante por menores complementários, temos essa identidade. Então, calculando cada uma dessas primeiras, ou seja, aqui a I seria a primeira componente, temos a primeira diagonal tem como produto 2, menos o produto da contradiagonal vale 1, então a primeira componente sale 1, o segundo vale 0, porque são na mesma coluna, e a terceira estaria valendo menos 1, correto? E então, agora, nós temos de que o produto vetorial, que seria 1, 2, 0, vai ser ortogonal ao produto
de cada uma das componentes desse produto vetorial. Por exemplo, o vector 1, 2, 1, que é um dos fatores desse produto vetorial, tomando o produto interno com o produto, me vai dar 0. Ou seja, produto ponto aqui, 1, 0, menos 1, vezes 1, 2, 1, me dá 0, como é simples de verificar. E outro fator é um produto interno com 1, 0, menos 1, também me dá 0, e que, de fato, se verifica aquilo que está sendo solicitado. Ou seja, que o produto vetorial de dois vetores é sempre ortogonal a cada uma de suas componentes. Muito bem, o exercício anterior pode ser generalizado ou extendido da seguinte forma. Através deste exercício, veja só o que nos estão pedindo. Mostre que o produto vetorial de dois vetores, U com V, é sempre ortogonal a U e a V. Muito bem, temos que lembrar de que o produto vetorial é dado por esse vector, não? I, J, K, onde cada uma representa cada uma das componentes. E, portanto, quando tomamos o produto interno, estamos simplesmente multiplicando componente a componente, assim como se indica no gráfico. Estamos multiplicando por U. Portanto, o produto de componente a componente me dá esta expressão. Mas veja que esta expressão é a definição do determinante desta matriz, U1, U2, U3, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Se você desenvolve este determinante por menores complementares, vai ter automaticamente a igualdade anterior. Mas observe que este determinante tiene las filas repetidas. Entonces, si ele possui duas filas repetidas, automaticamente o valor do determinante vale 0. Então, o determinante, o valor do produto vetorial é sempre ortogonal a cada um de seus fatores. De forma análoga, continuamos com V, ou seja, em lugar de poner U, ponemos V e chegamos à mesma conclusão. Muito bem, vamos agora já finalmente a estudar a equação do plano, a equação do plano. Então, que coisa que é um plano? Que é a primeira coisa que nós precisamos? Ou seja, nós precisamos caracterizar o plano de tal forma que possa ser possível o cálculo da equação do plano que nós estamos considerando. Muito bem, então, da definição, o plano é o conjunto dos pontos que seguem duas direções, correto? A reta, você tinha uma direção, num plano você tem duas direções. Muito bem, então aqui nós temos nosso plano, e esse plano tem duas direções, uma direção W, uma direção V, e um ponto pelo qual passa o plano, que seria o ponto P0. Então, o plano que nós estamos definindo ao lado passa pelo ponto P0 e segue as duas direções, V e W. Então, todo ponto do plano pode ser escrito de forma vetorial como sendo uma combinação, ou seja, vai ser um ponto P0 somado em T vezes V mais S vezes W. Então, isso me vai dar qualquer ponto do plano que eu estou considerando onde T e S variam nos reais. Então, variando T e S nos reais, essa expressão que está ao lado está plotando todos os pontos do plano. E esta é a equação vetorial do plano, que estamos dando um destaque aí para poder calcular. Então, esta é a equação vetorial do plano, que é o conjunto dos pontos que seguem duas direções e passa pelo ponto P0. Então, esta equação é chamada equação vetorial do plano. Vamos a ver um exercício aqui. Encontre a equação vetorial do plano que passa pela origem e segue as direções 1, 2, 3 e 1, 1, 1. Ou seja, aqui temos as duas direções e nos está dizendo de que o ponto pelo qual passa o plano é a origem, ou seja, passa pelo ponto 0, 0, 0. É a origem das coordenadas. Muito bem. Então, o ponto P0, como já nós tínhamos previsto, é igual a 0, 0, 0. Logo, a equação correspondente seria x, y, z igual a t vezes 1, 2, 3, mais s vezes 1, 1, 1, com t e s elementos de R.
Muito bem. Agora, esta é a equação do plano e para calcular qualquer plano, dadas as duas direções que nós temos, seguimos o mesmo procedimento. Então, agora estamos interessados em calcular a equação cartesiana do plano. Então, veja só, a equação cartesiana do plano, para obter a equação cartesiana do plano, precisamos usar o conceito que nós tínhamos visto de produto vetorial de vetores. Então, aqui, por exemplo, veja só, nosso plano já está bem definido porque temos um ponto P0 por onde qual passa nosso plano e temos dois vetores, V e W, que definem a direção do plano. Então, aqui vamos a introduzir o vetor produto vetorial. Esse produto vetorial vai ser um vetor que vai ser ortogonal a W e a V simultaneamente, como nós já tínhamos visto anteriormente. Então, ele vai ter um produto interno e vai ser isto ortogonal a estes dois vetores. Então, lembremos, não, que N vai ser o produto, vamos a chamar de N, o produto vetorial de V com W aqui. Bom, lembremos que o plano está definido por um ponto, onde passa isto, mais as suas duas direções, que seriam V e W. Portanto, a equação vetorial do plano estaria dada por esta expressão que nós temos aí, x, y, z, igual a P0 mais t vezes V mais S vezes W. E aí nós temos, então, t e s variando em todos os reais. O produto vetorial é um vetor que simultaneamente é ortogonal a V e a W. Portanto, é ortogonal a todo ponto do plano. Se tomamos a diferença do ponto x, y, z com o ponto P0, então vamos obter esta diferença igual a uma combinação linear das duas direções do plano. T vezes V, o vetor V, mais S vezes o vetor W, onde T e S são números reais. Tomando o produto interno com N, me dá V, produto cruz W, e ela vai ser ortogonal. Por quê? Porque V e W são ortogonais a N, dado que N é o produto vetorial de V com W. Então, este produto me dá zero, produto interno. Então, N aqui vai ser o vetor A, B e C, normal do plano, não? Se denotamos por N um vetor assim da forma A, B e C, porque o produto vai ser um número, mas vamos a chamar a esse vetor, perdão, A, B e C, de componentes A, B e C, que é a normal do plano, é chamado N normal de plano, porque N é um vetor ortogonal a todos os pontos do plano, portanto, N é a sua normal. E aqui nós temos, então, que o produto interno, não? Que havíamos visto anteriormente, que N, produto interno, com essa diferença nos dá zero, ele produz uma equação que seria A vezes X, não? Vezes B vezes Y, mais C vezes Z igual a D, onde D vai ser igual ao produto interno do ponto P0 com N. Muito bem, vamos a ver então um exercício aqui já para finalizar isto. Este exercício nos diz o seguinte: encontre a equação cartesiana do plano que passa pela origem e segue as direções 1, 2, 3, 1, 1, 1. Então veja só, neste caso, agora nos estão solicitando a equação cartesiana do plano. Obrigatoriamente temos que definir qual seria a normal do plano. Correto? Então, por exemplo, nós vimos na explicação passada de que se N é anormal e N tem a forma ABC, não? Como vetor ABC, é anormal do plano que passa pelo ponto P0, então a equação cartesiana do plano, que tem como normal N, vai estar dada por AX mais BY mais CZ igual a D, onde D vai ser o produto interno do P0, que é o ponto que passa com o vetor normal. Neste caso, nós temos, veja só, P0 é a origem, não? De coordenadas, que seria 0, 0, 0, e o vetor N é o produto cartesiano, o produto vai ser o produto vetorial do vetor 1, 2, 3 com o vetor 1, 1, 1.
Então, fazemos esse cálculo e obtemos, através dos determinantes, desenvolvendo esse determinante em termos dos menores complementários, obtemos essa última expressão aí, o vetor I, pelo determinante 2, 3, 1, 1, menos J, 1, 3, 1, 1, mais K vezes. E este vetor vai ser igual a menos 1, 2, menos 1. De onde a equação do plano é dada por esta expressão que nós temos aí. Ou seja, seria menos x, né, mais 2y mais menos z igual a zero. Muito bem, vamos a ver agora nosso resumo e conclusões. Então, o que nós temos visto? Temos visto a geometria do espaço, a equação vetorial cartesiana da reta, e para isto foi necessário ter os conceitos claros de direção de vetores. Começamos todos com a equação vetorial e, usando ela, através dos parâmetros, encontramos a equação cartesiana da reta. Precisamos das matrizes determinantes para poder estudar a equação do plano e vimos a equação vetorial e cartesiana do plano. Na próxima aula já vamos a dar uma introdução aos conceitos de limite, continuidade e diferenciabilidade de funções de duas variáveis.